Meu nome é Idris Al-Mansur, e quando penso na vida que eu tinha antes daquela manhã, lembro-me de como tudo parecia certo e organizado. Minha família morava em Dearborn, Michigan, uma cidade onde ser muçulmano não era incomum. Eu cresci cercado por amigos e vizinhos que compartilhavam nossa fé. Em nossa casa, o islamismo era mais do que uma religião. Era uma forma de viver, uma bússola que guiava cada decisão, cada gesto. Meu pai, Khalid, era o pilar da casa. Sempre sério, ele insistia na disciplina, na observância das orações e na leitura do Alcorão. Minha mãe, Amina, era seu complemento perfeito, uma mulher amorosa e compassiva, que ajudava qualquer pessoa que cruzasse seu caminho, independente de religião ou status. Idri, meu pai dizia com frequência, a fé não é apenas o que acreditamos, é como agimos. Nunca esqueça isso. Eu não esquecia. Sempre fui dirigente em minhas práticas religiosas. Acordava para a oração do Fajr antes do amanhecer, mesmo que meus olhos estivessem pesados de sono. Na escola, evitava mais companhias e durante as aulas, se ouvisse algo que contraria nossa fé, guardava isso como um erro do mundo exterior. Para mim, o islamismo era o único caminho verdadeiro, e quem não seguia esse caminho estava inevitavelmente errado. No entanto, havia um ponto em que minha fé começava a se misturar com algo mais sombrio, o orgulho. Eu via outros colegas muçulmanos que não eram tão rígidos quanto eu e os julgava em silêncio. Quando encontrava cristãos, judeus ou ateus, sentia um misto de pena e superioridade como se soubesse algo que eles não sabiam. Eu lembro de uma conversa com meu amigo Hassan no intervalo da escola. Ele tinha esquecido de fazer uma das 5 orações diárias e estava visivelmente envergonhado. Você acha que Deus perdoa quando somos descuidados assim? Perguntei sem intenção de feri-lo, mas com um tom que deixava claro meu descontentamento. Hassan me olhou incerto. Acho que sim. Deus é misericordioso, certo? Eu balancei a cabeça, achando que ele estava simplificando algo tão sério. Misericordioso, sim, mas também justo. Não podemos esperar misericórdia sem esforço. Naquele dia, eu me sentia ainda mais firme em minha prática religiosa. Para mim, Hassan representava uma falha que eu nunca cometeria, e eu estava seguro de que Deus veria minha dedicação e me recompensaria por isso. Quando penso nisso agora, vejo como eu estava preso em uma visão limitada da fé. Acredito que Deus nos guia de maneiras misteriosas, mas naquela época, eu achava que sabia tudo. A casa em que cresci, as regras que segui, tudo me dava uma sensação de controle, de certeza. Mas o que eu não sabia era que esse controle era uma ilusão e que minha visão de mundo estava prestes a ser completamente despedaçada. Era uma manhã, como qualquer outra. O sol ainda não tinha nascido e o alarme do meu celular soou às 5h15 como fazia todos os dias. Levantei-me com dificuldade. Meus olhos ainda pesados de sono, mas o hábito era mais forte. Caminhei até o banheiro para realizar a ablusão ritual, lavando minhas mãos, rosto e pés enquanto murmurava as palavras de purificação. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Eu estava mais lento, mais distraído. Idris, você está bem? Minha mãe perguntou da cozinha enquanto colocava o café no fogão. Sua voz tinha uma preocupação que eu só notei mais tarde. Sim, mãe. Só um pouco cansado. Respondi, tentando parecer mais disposto. Eu não queria preocupá-la. Quando voltei ao meu quarto para me vestir para a escola, senti uma leve tontura. Foi como se o chão tivesse balançado por um momento. Segurei a parede para me estabilizar e respirei fundo. Talvez seja só fome, pensei. O jejum ocasional era comum em nossa casa, e às vezes eu pulava o café da manhã para me sentir mais disciplinado. Continuei me arrumando, mas a sensação não desapareceu. Pelo contrário, começou a piorar. Uma fraqueza tomou conta de mim, e meu coração parecia bater mais devagar. Eu podia ouvir o som abafado da televisão na sala e o murmúrio de minha mãe na cozinha. Mas tudo começou a parecer distante. Quando fui até a sala pegar minha mochila, senti outra onda de tontura, desta vez mais forte,
Meus joelhos fraquejaram e tudo ao meu redor começou a escurecer. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, desabei no chão. Idris. A voz da minha mãe ecoou como um som distante, quase como se estivesse vindo de outro lugar. Eu a via correr em minha direção, mas minha visão ficou turva e tudo ao meu redor desapareceu. Houve um momento de escuridão total. Não havia som, nem luz, nem qualquer sensação de corpo. Apenas um vazio absoluto. Eu pensei, será que estou morto? Isso é a morte. Foi um pensamento assustador, mas ao mesmo tempo, havia algo pacífico naquele vazio. Era como se todo o barulho do mundo tivesse desaparecido, deixando apenas silêncio. De repente, uma luz começou a aparecer. No início, era pequena e distante, mas ela crescia rapidamente até preencher todo o meu campo de visão. Era uma luz brilhante, mas não machucava os olhos. Se é que eu ainda tinha olhos naquele estado. Sentiu uma onda de calor e conforto vindo dela, algo que nunca havia experimentado antes. Enquanto eu flutuava em direção à luz, um sentimento de antecipação tomou conta de mim. Não havia medo, apenas curiosidade e uma estranha sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Nesse momento, eu não sabia que estava prestes a encontrar alguém que mudaria minha vida para sempre. Quando atravessei o vazio em direção à luz, algo começou a mudar dentro de mim. Não era apenas a ausência do meu corpo físico que me surpreendia, mas a intensa sensação de paz que preenchia cada parte da minha consciência. Eu não tinha mais perguntas, medos ou dúvidas. Apenas estava ali, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. A luz continuava a crescer e então, uma figura começou a emergir de seu centro. No início era difícil distinguir sua forma, mas conforme ela se aproximava, percebi um semblante humanoide. Quando finalmente vi o rosto, fiquei paralisado pela reverência. Era Jesus Cristo. Eu não precisava perguntar quem ele era. Eu sabia. Era como se sua identidade estivesse gravada no próprio tecido daquele lugar. Ele não disse uma palavra, mas seus olhos, ou o que parecia ser olhos, me transmitiram tudo o que eu precisava saber. Havia uma profundidade ali que parecia conter todo o amor do universo, mas também uma tristeza inexplicável, como se ele estivesse sofrendo pelas escolhas da humanidade. Minha mente, ainda presa às crenças que eu havia carregado por toda a vida, entrou em conflito. Por que Jesus, pensei? Por que não o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele? Por que não algo mais alinhado com o que sempre acreditei? Jesus parecia perceber meus pensamentos antes mesmo de eu formulá-los completamente. Ele estendeu a mão, sem tocar em mim, e um calor indescritível tomou conta do meu ser. Era um amor tão puro e incondicional que me deixou sem palavras. Não que eu tivesse boca para falar naquele estado. Era como se ele estivesse dizendo: eu não vim para substituir o que você acredita, mas para mostrar o que está além disso. Uma corrente de imagens começou a passar diante de mim, como se eu estivesse assistindo a um filme projetado na luz que emanava dele. Em uma cena, vi líderes mundiais discutindo em mesas enormes, seus rostos contorcidos de raiva e ganância. Entre eles, Benjamin Netanyahu se destacou, seu rosto se tornando um símbolo das escolhas humanas e suas consequências. Outras figuras também apareceram, mas elas não eram tão claras. Em cada cena, eu via destruição, florestas queimando, mares sendo poluídos, cidades em guerra. Esses são os resultados do livre-arbítrio sem compaixão. Parecia ser a mensagem que Jesus transmitia. A humanidade ainda pode mudar, mas o tempo está se esgotando. Sentir lágrimas invisíveis escorrendo pelo que restava da minha consciência. A mensagem era clara e cortante, como eu nunca havia percebido antes que tudo estava interligado. A ganância, o ódio e a indiferença estavam correndo o mundo. E eu, com toda a minha religiosidade, nunca tinha olhado para isso com atenção. Jesus, então, projetou outra visão. Desta vez, mais pessoal. Vi a mim mesmo, ajoelhado em oração, mas ao invés de uma conexão com Deus, parecia haver uma barreira invisível.
Ele me mostrou momentos em que minha fé era performática, minha prática religiosa mecânica. Meu coração doeu ao perceber como eu havia falhado em compreender o verdadeiro significado da fé. Não importa o nome que você usa para me chamar, sua presença parecia dizer: o que importa é o amor que você compartilha e a compaixão que você vive. E então, como se estivesse me dando tempo para processar tudo, Jesus ficou em silêncio. A luz ao seu redor pulsava suavemente. Como se ele estivesse esperando minha reação. Eu não tinha palavras. Apenas um turbilhão de emoções e um profundo desejo de entender o que tudo aquilo significava para mim. Após um momento de silêncio, a luz ao redor de Jesus começou a mudar. Ela parecia se expandir, criando um espaço onde imagens começaram a surgir. Não eram apenas visões. Era como se eu estivesse vivendo cada cena, sentindo as emoções, ouvindo sons e experimentando as dores e esperanças da humanidade. A primeira visão era de líderes mundiais sentados em longas mesas de conferências. O ambiente era sombrio, quase sufocante, com vozes se sobrepondo em discussões acaloradas. Reconhecia alguns rostos. Entre eles, Benjamin Netanyahu se destacou. Sua expressão grave e resoluta, como se ele carregasse o peso de decisões que impactariam não apenas seu povo, mas o mundo inteiro. Outros líderes estavam lá também, alguns parecendo discutir em nome de seus países, outros claramente consumidos pela ganância e ambição. A luz que emanava de Jesus pareceu envolver a cena, e uma mensagem clara surgiu em minha mente. O destino da humanidade não está apenas nas mãos de seus líderes, mas nas escolhas de cada pessoa. No entanto, aqueles em poder têm uma responsabilidade maior, pois suas decisões moldam o futuro de muitos. A cena mudou. Agora eu via florestas em chamas, oceanos escurecidos por derramamentos de petróleo, animais fugindo de habitats destruídos. O som de correntes de água se transformando em enxurradas violentas ecoavam em meus ouvidos. A dor e o desespero da natureza eram palpáveis, quase como se eu pudesse senti-los em minha própria alma. Essas não são punições. A mensagem veio novamente, direta e clara. São consequências. A terra reflete o que os humanos colocam nela. O equilíbrio pode ser restaurado, mas requer sacrifício e amor. Eu queria olhar para Jesus, buscar consolo em sua presença, mas a luz me guiava para a próxima cena. Agora era um cenário urbano, uma cidade que parecia estar em colapso. Grupos de pessoas se enfrentavam nas ruas divididos por raça, religião e política. Vi rostos distorcidos pela raiva, ouvidos surdos ao diálogo. Em meio ao caos, algumas pessoas se ajoelhavam e oravam, mas a maioria estava perdida em disputas. De visões que o ego humano criou, veio outra mensagem. Vocês são todos feitos da mesma essência, mas enquanto essa verdade for ignorada, a paz será impossível. Então algo surpreendente aconteceu. A luz começou a diminuir, e a escuridão tomou conta. No meio dessa escuridão, ouvi dos gritos. Era um som que cortava minha alma, não de dor física, mas de desespero profundo. Pessoas vagavam, suas faces ocultas pela sombra, como se estivessem presas em uma existência sem propósito. Esse é o futuro sem amor, sem compaixão, explicou Jesus, sua luz retornando lentamente para preencher o espaço. Mas ainda há esperança, sempre há esperança. Por fim, a luz mudou mais uma vez, desta vez mostrando algo diferente, pequenos atos de bondade. Vi pessoas ajudando umas às outras. Comunidades se unindo para proteger a natureza. Líderes abrindo mão de poder em favor de seus povos. Apesar da simplicidade dessas ações, o impacto era imenso. A terra parecia respirar aliviada e as pessoas sorriam com uma paz genuína. Cada escolha conta, foi a mensagem final. Não importa o quão pequeno pareça, cada ato de amor é uma semente para um futuro melhor. Eu estava extasiado, mas também sobrecarregado. Como eu poderia levar essa mensagem de volta ao mundo? As revelações eram profundas, mas eu sabia que não seria fácil compartilhá-las.
No entanto, algo em mim dizia que eu precisava tentar. A luz ao meu redor parecia confirmar isso, me envolvendo como um abraço, enquanto a figura de Jesus continuava a irradiar uma presença de amor incondicional. Enquanto as revelações proféticas ainda reverberavam na minha mente, senti um novo tipo de energia preencher o espaço ao meu redor. A luz de Jesus permaneceu constante, mas agora parecia mais próxima, como se estivesse diretamente conectada a mim. Antes que eu pudesse formular uma pergunta ou compreender o que estava acontecendo, comecei a ver imagens surgirem na luz. Não eram imagens do mundo ou de outras pessoas desta vez. Era um momento da minha própria vida. A princípio, eu não entendi. A primeira cena que apareceu parecia mundana. Eu, com cerca de 8 anos, ajoelhado em um tapete de oração ao lado do meu pai, ele estava recitando versos do Alcorão com sua voz firme e ressonante. E eu, com o olhar fixo no chão, repetia os versos sem entender completamente o que significavam. Enquanto a cena se desenrolava, uma sensação estranha me percorreu. Eu não estava apenas vendo, eu estava sentindo. Sentia a ansiedade do meu eu mais jovem, preocupado em acertar cada palavra para não decepcionar meu pai. Sentia o orgulho de meu pai ao me observar, mas também percebia algo que nunca havia notado antes: a desconexão do meu próprio coração naquele momento. A cena mudou. Agora eu estava na escola, com cerca de 12 anos, discutindo com um colega chamado Daniel. Ele era cristão, e em nossa conversa eu tentava convencê-lo de que sua fé estava errada. Minha voz era firme, quase acusatória, enquanto ele se defendia, visivelmente desconfortável. Como você pode acreditar em algo tão ilógico? Eu dizia, cruzando os braços. Se Deus enviou um profeta final, por que seguirá algo que veio antes dele? Daniel não tinha resposta imediata. Ele apenas baixou os olhos e murmurou algo que eu não ouvi. Naquele momento, eu me sentia vitorioso. Mas agora, assistindo a cena, sentia algo completamente diferente. Percebi a dor que causei a ele, o julgamento injusto que impus. Eu não estava interessado em compartilhar algo de valor. Eu estava interessado em vencer uma discussão. Outra cena surgiu. Desta vez, muito mais recente. Era uma noite comum, e eu estava sentado no meu quarto, realizando a oração noturna. Minha voz recitava as palavras, mas meu coração estava distante. Eu pensava nos deveres escolares, nas tarefas do dia seguinte, em qualquer coisa, menos no significado do que eu estava dizendo. A oração era apenas mais um item da lista que eu precisava cumprir. Você não estava errado em buscar a fé. Uma voz silenciosa parecia ecoar dentro de mim, mas estava perdido na forma e esqueceu da essência. O amor é a base de toda a fé verdadeira. A luz ao meu redor começou a pulsar suavemente, e com cada pulsação, mais cenas da minha vida surgiam. Momentos de bondade, como quando ajudei um vizinho idoso a carregar suas compras, mas também momentos de egoísmo, quando ignorei a necessidade de alguém por estar ocupado demais. Eu via tudo com uma clareza dolorosa, mas não havia julgamento naquelas visões. Apenas uma compreensão profunda do impacto das minhas ações, boas e más. Fé sem amor e vazia. Parecia ser a mensagem que atravessava todas essas cenas. Não importa quão devotado você seja, se não houver compaixão, a fé se torna apenas um ritual. Quando as visões cessaram, sentiam uma mistura de arrependimento e alívio. Era como se um peso que eu carregava sem perceber tivesse sido levantado. Compreendi que minha vida não era apenas sobre obedecer regras ou seguir práticas religiosas. Era sobreviver com autenticidade, amor e propósito. Jesus continuava ali, sua presença emanando paz e compreensão. Ele não me condenou por meus erros, mas me mostrou que eu tinha uma escolha. Poderia continuar vivendo de forma mecânica, ou começar a incorporar o verdadeiro significado da fé em cada aspecto da minha vida. Após a revisão de minha vida, senti que algo maior estava prestes a acontecer. A luz ao redor de Jesus começou a pulsar novamente, mas desta vez havia uma energia diferente no ar. Era como se todo o universo tivesse se tornado silencioso, aguardando um momento crucial. Sua presença permaneceu radiante e amorosa,
Mas agora havia uma seriedade em seus olhos, como se ele estivesse prestes a me entregar uma responsabilidade imensa, sem dizer uma palavra. Jesus estendeu a mão e uma nova visão tomou forma. Era como se eu estivesse vendo o mundo inteiro de cima, observando vidas, sendo vividas em milhões de lugares ao mesmo tempo. Em um canto, vi uma criança chorando de fome. Em outro, uma família se abraçando em meio a um desastre natural. Em outro ainda, um ato de bondade simples, uma mulher oferecendo comida a um homem sem teto. Essas imagens eram intercaladas com flashes de escuridão. Eu via figuras humanas, mas seus rostos estavam obscurecidos, suas ações guiadas por medo, ódio ou ganância. Eles espalhavam destruição, dividiam comunidades e ignoravam o sofrimento alheio. Pareciam não perceber o impacto de suas escolhas. Então, ouvi pela primeira vez uma voz clara e direta, não com palavras, mas com uma mensagem que ressoava dentro de mim. O mundo está em um ponto de virada. Cada ação, cada escolha molda o futuro. Você tem um papel a desempenhar. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sentia a magnitude do que estava sendo dito. Um papel a desempenhar, mas como? Eu sou apenas um garoto de 16 anos, tentando viver minha fé. Como posso fazer a diferença em um mundo tão grande e complicado? Jesus parecia perceber minha hesitação. Sua presença irradiou ainda mais amor, dissipando minhas dúvidas por um breve momento. Então, ele me mostrou uma visão final. Eu estava de volta à minha cidade interagindo com pessoas. Não era uma visão grandiosa de discursos ou multidões. Era algo simples. Eu estava ajudando um vizinho, consolando um amigo, sendo gentil com um estranho. Pequenos atos de bondade, mas que pareciam criar ondas de mudança que se espalhavam para além do que eu podia ver. A mensagem era clara. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Precisa mudar o mundo ao seu redor. Cada ato de amor criou um impacto maior do que você imagina. Então, veio o momento decisivo. A luz ao meu redor se intensificou e percebi que eu tinha uma escolha a fazer. Podia permanecer naquele estado de paz eterna, longe das dores e dificuldades do mundo físico, ou podia voltar. Eu sabia que voltar significaria enfrentar rejeição, ceticismo e até mesmo sofrimento, mas também significaria uma oportunidade de compartilhar o que eu havia aprendido de viver de acordo com os princípios que agora entendia. Escolha, a voz ressoou. Ambos os caminhos são válidos, mas apenas um permite que você continue crescendo e ajudando os outros a crescer. Fechei os olhos, se é que eu ainda tinha olhos naquele estado, e senti meu coração inclinar-se para o retorno. Não era uma decisão fácil, mas era certa. Eu sabia que havia muito trabalho a fazer. Quando abri os olhos novamente, a luz começou a se dissipar e a presença de Jesus se afastou suavemente. Antes de desaparecer completamente, senti uma última mensagem em minha alma: viva com amor, espalhe e compaixão. O resto vira. Quando abri os olhos, tudo parecia ao mesmo tempo familiar e estranhamente distante. As luzes do teto do hospital brilhavam intensamente e o som de máquinas monitorando meus sinais vitais ecoava suavemente ao meu redor. Minha visão estava borrada no início, mas logo percebi o rosto da minha mãe, Amina, acima de mim. Havia lágrimas nos olhos dela, e sua expressão era uma mistura de alívio e preocupação. "Alhamdulillah, você voltou?" Ela exclamou, agarrando minha mão com força. "Você nos deu um susto, Idris." Minha garganta estava seca e as palavras não saíam com facilidade. Senti como se meu corpo inteiro tivesse corrido uma maratona. "Ah, ainda assim?" Tentei sorrir para minha mãe, mas algo dentro de mim sabia que o sorriso não capturava a profundidade do que eu havia acabado de vivenciar. Meu pai, Khalid, apareceu logo depois, parecendo ainda mais sério do que o habitual. Os médicos disseram que foi uma síncope, algo relacionado ao coração ou à pressão baixa, ele explicou rapidamente. Sua voz firme, mas com um traço de vulnerabilidade. "Você desmaiou em casa e sua mãe chamou a ambulância." Eu tentei assentir, mas minha mente estava longe, tentando processar o que tinha acabado de acontecer.
Eu queria contar tudo imediatamente sobre o vazio, a luz, Jesus e as revelações. Mas como poderia colocar algo tão vasto e profundo em palavras simples? Até mesmo pensar em dizer que eu vi Jesus parecia impossível naquele momento, considerando as crenças de minha família e comunidade. Eu estou bem, pai, consegui dizer, minha voz rouca. Foi estranho. Mas estou bem agora. Minha mãe começou a chorar novamente, e meu pai, com toda a sua rigidez, tocou minha cabeça com cuidado, murmurando uma oração de gratidão. Fiquei observando os dois e sentindo um peso no peito. Como eu poderia explicar que havia retornado ao mundo físico com uma missão, que o garoto que eles conheciam nunca mais seria o mesmo? Quando a equipe médica entrou no quarto, as conversas se voltaram para diagnósticos, exames e recomendações, enquanto todos falavam ao meu redor. Senti um desconforto crescente. Eu estava fisicamente presente, mas meu espírito parecia deslocado. O mundo ao meu redor parecia mais barulhento, mais caótico do que antes. Cada som parecia ecoar mais alto, cada movimento parecia mais rápido. Era como se eu estivesse vendo tudo de uma nova perspectiva, mas ninguém notasse a mudança em mim. Mais tarde, quando fiquei sozinho no quarto, fechei os olhos e tentei relembrar a sensação da luz e da paz que eu havia experimentado, mas ela parecia distante agora, quase como um sonho. Toquei minha testa tentando sentir qualquer vestígio daquela presença, daquela missão que Jesus havia me dado. Eu sabia que estava de volta, mas o que eu faria agora? Quando minha mãe voltou, trouxe meu Alcorão e o colocou na mesa ao lado da cama. Aqui, ela disse com um sorriso suave. Você sempre encontra consolo nisso. Eu agradeci, mas não toquei o livro imediatamente. Em vez disso, olhei para ele com uma nova compreensão. As palavras que antes eu recitava automaticamente agora pareciam um convite para algo maior. Não eram mais um ritual. Era uma oportunidade de conexão. Naquela noite, deitado naquele quarto de hospital, tomei a decisão de começar a viver diferente. Não sabia por onde começar ou como compartilhar o que havia visto, mas sabia que precisava tentar. A missão não era converter ninguém, nem desafiar a fé de outros. Era simples: viver com amor, espalhar compaixão e ajudar os outros a ver em que, independentemente de nossas crenças, somos todos parte de algo maior. Depois de alguns dias no hospital, voltei para casa, mas nada parecia igual. As ruas de Dearborn, as conversas em casa, até mesmo os sons familiares da mesquita da vizinhança pareciam diferentes. Eu ainda era Idris, mas ao mesmo tempo, não era mais o mesmo. Carregava em mim algo que não sabia como compartilhar. Minha mãe e meu pai me tratavam com cuidado, como se eu fosse frágil depois do incidente. Eles me observavam com frequência, perguntando se eu estava me sentindo bem. Eu respondia com um simples sim, mas sabia que a mudança em mim não era física. As primeiras pessoas com quem tentei compartilhar o que havia acontecido foram meus amigos mais próximos. Em um intervalo na escola, reuni Hassan e Omar em uma das mesas do refeitório. Tenho algo para contar, comecei hesitante. Algo que aconteceu enquanto eu estava desmaiado. Hassan olhou para mim com curiosidade, enquanto Omar brincou. Você viu um anjo? Ou foi direto para o paraíso? Eu rio sem graça, mas continuei. Não exatamente. Foi mais do que isso. Eu vi Jesus. O silêncio que seguiu foi pesado. Hassan franziu a testa, confuso. Jesus, o que você quer dizer? Você é muçulmano, Idris. Por que você veria Jesus? Eu não sei. Admiti, sentindo o peso do ceticismo nos olhos deles. Mas foi real. Ele me mostrou coisas sobre o mundo, sobre nós mesmos. Foi mais do que posso explicar. Omar balançou a cabeça, rindo de nervoso. Isso parece coisa de cristão, Idris. Você tem certeza de que não bateu a cabeça? Hassan, por outro lado, parecia mais sério. Você acha que isso significa algo? Que Deus está tentando te mostrar alguma coisa? Assenti, aliviado por ele ao menos considerar a possibilidade. Sim. Acho que significa que estamos mais conectados do que imaginamos, que não importa como chamamos Deus. O amor é o que realmente importa. Por um momento,
Hassan ficou o silêncio, mas logo mudou de assunto, desconfortável. Omar, por sua vez, apenas deu de ombros e se afastou. Percebi ali que a reação que enfrentaria das pessoas não seria sempre de compreensão. Em casa, a situação não foi muito diferente. Minha mãe parecia preocupada quando mencionei Jesus em uma conversa. Ela me interrompeu rapidamente. Idris, você estava doente. Talvez tenha sido um sonho. Alagueia nossos corações. Mas precisamos focar em nossa fé. Meu pai foi ainda mais direto. Isso não é algo que você deve compartilhar. O islamismo é claro. E nós seguimos a verdade que o Alcorão ensina. Não se deixe confundir. Eu queria argumentar, mas sabia que seria inútil naquele momento. Então escolhi ficar em silêncio, mantendo minhas experiências guardadas dentro de mim. Mas algo dentro de mim insistia que eu precisava viver de acordo com o que havia aprendido, mesmo que ninguém entendesse. Comecei com coisas simples. Fui até o vizinho cristão idoso que morava sozinho na nossa rua e perguntei se ele precisava de ajuda com algo. Ele parecia surpreso, mas aceitou minha oferta de cortar sua grama. Na escola comecei a ouvir mais do que falar, especialmente nas discussões religiosas. Em vez de debater, procurava entender as perspectivas dos outros. Mesmo quando discordava, alguns notaram as mudanças. Idris, você está mais calmo, comentou uma professora. Mais aberto, é bom ver isso. Mas nem todos aceitaram bem. Alguns amigos começaram a se afastar, especialmente quando eu recusava a participar de conversas críticas ou intolerantes, era solitário. Mas eu sabia que estava no caminho certo. Com o tempo, pequenos atos de bondade começaram a trazer um senso de propósito. Mesmo que a maioria não compreendesse minha história, alguns começaram a ouvir. E para mim isso já era um começo. As semanas seguintes ao meu retorno foram um teste constante de paciência e fé. Embora eu tivesse começado a viver de acordo com os princípios que aprendi na experiência de quase morte, isso trouxe mudanças que minha família notou rapidamente. No início, eles não sabiam como reagir. Meu pai, Khalid, era o mais resistente. Para ele, qualquer desvio das práticas tradicionais parecia uma ameaça à nossa identidade religiosa. Idris, ele começou uma noite, enquanto estávamos sentados na sala. Percebi que você tem feito perguntas diferentes. Que tipo de ideias estão ocupando sua mente? Olhei para ele tentando encontrar as palavras certas. Pai, não estou questionando nossa fé. Estou tentando entendê-la de forma mais profunda. Quero viver de acordo com o que significa ser verdadeiramente fiel. Ele franziu a testa, claramente desconfortável. E o que significa para você? Porque ultimamente, você tem se afastado de algumas práticas. Isso não é o que Allah nos ensina. Minha mãe, Amina, entrou na conversa. Sua voz suave, mas preocupada. Khalid, talvez devemos ouvir Idris. Ele passou por algo incomum. Allah tem seus meios de guiar cada um de nós. Suspirei e decidi arriscar. Mãe, pai, eu vi algo enquanto estava inconsciente. Foi mais do que um sonho. Foi uma verdade. Eu vi Jesus Cristo. Ele não condenou nossa fé, mas me mostrou que no fim das contas o que importa é o amor e a compaixão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu pai parecia dividido entre preocupação e descrença. Minha mãe segurou minha mão, seus olhos cheios de lágrimas. Você acredita que isso veio de lá? Ela perguntou. Sim, respondi. Com convicção. Tudo o que vi me fez perceber que o que importa não é apenas cumprir rituais, mas viver com um coração aberto, ajudando os outros, independente de quem eles sejam. No começo, minha família não sabia como lidar com minhas palavras. Meu pai, em particular, lutava para aceitar minha nova abordagem à fé. Ele começou a observar minhas ações ainda mais de perto, talvez esperando que eu voltasse a ser o filho rígido que ele conhecia. Mas com o tempo algo mudou. Uma noite, enquanto estávamos à mesa de jantar, ele olhou para mim com um olhar menos severo. Idris, disse ele, sua voz mais calma do que o habitual. Você me fez pensar.
Talvez eu tenha focado demais nas regras e esquecido do que elas realmente significam. Minha mãe sorriu para ele, e pela primeira vez, senti que estávamos em sintonia. Nossa casa, antes centrada na repetição de rituais, começou a se transformar em um espaço de diálogo. Falávamos sobre fé de uma forma mais aberta, discutindo como poderíamos aplicá-la para ajudar nossa comunidade. Em vez de apenas mantê-la dentro de nossas quatro paredes, minha transformação pessoal também começou a inspirar mudanças fora de casa. Minha pequena comunidade, composta em grande parte por famílias muçulmanas, notou as mudanças em mim. Algumas pessoas começaram a me perguntar por que eu estava agindo de forma tão diferente. Uma jovem chamada Laila, que eu conhecia da mesquita, veio até mim um dia após a oração do Magribe. Idris, ouvi dizer que você anda ajudando aquele vizinho cristão. Isso é inesperado. Por que está fazendo isso? Sorri e respondi com simplicidade. Porque ele é meu vizinho. Ele é parte de nossa comunidade. Isso não é o que nossa fé nos ensina? Ajudar a todos? Ela apareceu refletir por um momento e, para minha surpresa, começou a me ajudar em uma das ações que eu fazia, distribuindo comida para os necessitados nos fins de semana. Esses pequenos passos começaram a se multiplicar. Minha família, minha comunidade e até meus amigos começaram a ver que minha transformação não era uma rejeição da nossa fé, mas um aprofundamento nela. E por fim, minha casa. Antes apenas um lugar de rituais e obrigações, tornou-se um espaço onde amor, compaixão e propósito guiaram nossas ações. 2 anos se passaram desde aquele dia que mudou minha vida para sempre. Embora a intensidade da experiência ainda viva em minha memória, ela se tornou parte do meu cotidiano, moldando minhas escolhas e interações. Eu não sou um líder religioso, nem dou palestras ou escrevo livros. Minha vida continua simples, mas é exatamente nessa simplicidade que encontrei um propósito maior. Dearborn, com sua vibrante comunidade muçulmana, sempre foi um lugar onde as tradições eram passadas com orgulho. Mas nos últimos anos comecei a perceber que pequenas ações podem ter grandes repercussões. Não sou alguém que faz discursos em público, mas tento ser um exemplo vivo do que aprendi. Nas sextas-feiras, depois das orações na mesquita, comecei a organizar pequenos grupos para ações comunitárias. Não era algo formal, apenas um convite para aqueles que quisessem ajudar. Alguns de nós visitávamos idosos isolados enquanto outros arrecadavam alimentos para famílias necessitadas. O impacto foi silencioso, mas significativo. Um vizinho cristão, o mesmo que eu havia ajudado anos atrás, me disse: "Você me fez acreditar que ainda existe bondade no mundo, Idris." Minha comunidade começou a mudar também. Pessoas que antes se concentravam apenas em suas próprias práticas, começaram a olhar para fora, perguntando como poderiam ser úteis ao próximo. Era como se uma nova energia tivesse sido injetada em nossa cidade, um senso de unidade que transcendeu barreiras religiosas e culturais. Minha família agora é um apoio constante. Meu pai, que antes era rígido em suas crenças, tornou-se mais aberto. Ele começou a falar em nossas reuniões familiares sobre a importância de olhar além das aparências, de buscar o espírito da fé e não apenas sua forma. "Idris", ele me disse certa vez, enquanto estávamos no quintal, regando as plantas, "você me ensinou algo que eu nunca percebi antes. Não importa quantas orações fazemos. Se nossos corações estão fechados para os outros, estamos perdendo o ponto principal." Minha mãe, como sempre, foi minha maior defensora. Ela encontrou maneiras de unir as lições que eu trouxe com os ensinamentos tradicionais do islamismo. Quando conversávamos, ela sempre dizia a Latig ou de uma forma especial: "Agora sua tarefa é mostrar aos outros como eles também podem ser guiados." Minha missão não é converter pessoas a uma religião ou a um pensamento específico. É simplesmente ajudar as pessoas a enxergarem o que eu vi. Que o amor e a compaixão estão no centro de tudo. Descobri que não preciso de grandes gestos para causar impacto. São as pequenas ações diárias. Ajudar um estranho ou ouvir alguém em dificuldade. Perdoar aqueles que me feriram, que criam ondas maiores do que podemos imaginar.
Ainda penso em Jesus Cristo e na luz que irradiava dele. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Viva com amor, espalhe compaixão. O resto virá. Essas palavras guiam tudo o que faço. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que continuarei vivendo de acordo com o que aprendi. Minha história não é sobre um grande milagre, mas sobre o poder de pequenas mudanças e escolhas conscientes. Não importa quem você é ou no que acredita, todos temos a capacidade de transformar o mundo ao nosso redor. Hoje, quando ando pelas ruas de Dearborn, vejo minha cidade com olhos diferentes. Vejo potencial, conexões e possibilidades de união. E a Peony, e acima de tudo, vejo uma esperança.